pessoal, estamos iniciando mais um episódio do podcast Urbano JJ. Agradecer aí os nossos parceiros, o vídeo que passou no início do nosso episódio, Família Online SBC, o Easy Compras. As informações sobre as empresas vão estar lá na descrição do vídeo a hora que a gente subir no YouTube, beleza? Comigo aqui pilotando a nave, Lulinha, tudo bem? Como é que você tá, Lulinha? Maravilha, Jonita. Salve, salve, rapaziada. Seja muito bem-vindo mais a um podcast. Hoje com um assunto muito legal. Mas antes de falar do assunto, não esquece de compartilhar, dar um like, ativar o sininho e seguir nós, não é mesmo, Jonathan? É isso aí, fortalece o canal, né, rapaziada? Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é sobre o esporte. Estamos em época de Copa do Mundo e nada melhor do que falar sobre o futebol, Jonita. Diz aí. É verdade, uma paixão nacional na casa de todos os brasileiros e com a gente hoje um grande parceiro, um colaborador que sempre vai estar aqui com a gente falando sobre futebol, esporte. Com a gente está aqui Diogo Almeida. E aí, Diogo, como é que você tá? Tudo bem, cara? Tudo beleza. Obrigado aí pelo convite. Lulinha, Jonathan. A gente que agradece. A gente que agradece ter você aqui com a gente. Bom, de prima, eu gostaria de perguntar para o Diogo da onde que veio essa paixão do futebol? Quando que você se deu conta que você gostava muito do futebol? Cara, isso veio da infância, né? Jogando na rua, com a molecada, na escola, né? E aí, aos 9 anos, meu pai me colocou numa escolinha e aí despertou mais o interesse, né? Que aí a coisa fica um pouquinho mais sério, né? Disciplina, regras de horário e tal. E aí... Pô, legal. Segui, né? E que região que era, Diogo, que você morava na infância? Na Zona Sul. Na Zona Sul de São Paulo. Isso, região do Capão Redondo. Pô, que legal. É. Assim, tem muitos campos de futebol ali naquela região. Já né? teve mais. Já teve mais. Mas aí as construções, né, foram tomando conta e a aí... cidade vai crescendo. Sim, né? e aí foram ocupando esses terrenos. Mas ainda tem bastante ainda. E hoje, assim, no seu... a partir de que idade, você acabou de dizer, né? Apesar que começou a ficar sério, que deixou de ser uma brincadeira e você falou assim, não, agora eu posso ter a oportunidade de jogar em um clube, né? E da onde saiu isso? Jonathan, eu sempre levei muito a sério o futebol desde quando eu entrei na escolinha. Aquilo pra mim sempre foi muito sério. E só veio aumentando, né? Ao passar dos anos, ao passar do tempo, eu fui levando mais a sério. Mas eu nunca levei como brincadeira. Puxa vida. Tudo que eu disputava eu queria ganhar. Entendi. Entendeu? Então eu levei muito a sério. Desde criança. Sim. Dentro do futebol eu sempre levei muito a sério. Campeonato na escola eu queria ganhar, eu levava muito a sério. Puxa vida. É. Eu acho bacana isso, né? Bem legal. E eu tô vendo que você tá com a camisa de um time aí, né? É o time que você jogava? Foi a escolinha onde eu iniciei, né? Que é o Pequeninos do Jockey. É uma escolinha bem tradicional em São Paulo. Já revelou diversos jogadores. Existe ainda essa escolinha? Existe. Caraca, existe ainda? Existe ainda. Caraca. Ela foi fundada em 1970. Puxa Puta vida. merda, tem história, hein? Tem história, tem muita história. né? Ô, Diogo, da época que você entrou na escolinha, você deve ter amigos que entrou junto com você na época. Tem alguém que ficou profissional, alguém que jogou por um tempo, ou você perdeu o contato? Ó, teve muitos que se tornaram, mas o que fez sucesso, o que estourou, foi só o Fabinho. O Fabinho jogou em diversos clubes, jogou no Guarani, Pô, legal. jogou no Cruzeiro, e foi o que mais se destacou, assim, da minha época, né? Foi o Fabinho. E quantas, na sua lembrança, quantas pessoas, quantas garotadas, assim, o número? Era muita gente, Jonathan. Muito moleque mesmo. E só que você lembra só um que conseguiu se destacar. Que vingou mesmo, assim, que falar assim, se você procurar no YouTube, vai ter acesso a ele de clubes que ele passou. Legal. Ô, Jonathan. Você vê que é concorrido, né? Então, e aí cabe aquela pergunta que a gente estava falando nos bastidores, né? Naquela época era mais difícil de se ter um espaço no futebol ou hoje é mais difícil, na sua concepção? Na minha opinião, aquela época era mais difícil.
Ah, na sua época era mais difícil? Era mais difícil porque o acesso era mais difícil. É. Hoje o acesso está muito mais fácil. É um ponto de vista Inclusive, diferente. Leoninha, a gente até teve uma opinião diferente. Isso. A gente achou que ele ia falar que hoje era mais difícil. Não. Mas se você pensar pelo que ele está falando, naquela época, o cara que jogava uma bola, como chegava aquela imagem dele para algum clube? Era muito mais difícil. Sim. Né? Então é nesse sentido que você quer dizer, né? Sim, era muito mais difícil. Pô, Você legal. pode pegar o exemplo que todo mundo conhece aí do Cafu. Ele passou 13 vezes numa peneira no São Paulo. Puxa até chegar. vida. 13 vezes. 13 vezes 13 ele passou. vezes. Nossa, ele foi persistente, né? Persistente. Porque outro desistiria na segunda, terceira vez, já Com desistiria, né, certeza. Leoninha? E não era fácil, né? É, O futebol já exige muito do atleta. muito. Imagina o cara 13 vezes se frustrar. É verdade. Sim. né? Tem que ter uma parte psicológica muito boa. É verdade. E ele conta uma história que é bem interessante, que teve uma vez que ele foi fazer uma peneira e ele foi embora no ônibus e entrou um rapaz para assaltar o ônibus. E esse rapaz era um dos meninos que estavam fazendo teste com ele. Porra, cara, que fita, hein? Rapaz, ele reconheceu o garoto. Ele reconheceu o cara. Inclusive, eu estava falando com o Lulinha hoje, mudou a estrutura do jogador hoje, né? A estrutura física mesmo. Porque hoje é tudo alto rendimento, né? Me parece que é diferente de como era antigamente. Hoje parece que a garotada precisa de personal trainer. Alimentação balanceada, né? Hoje Sim. tá meio diferente o Sim, negócio, né? Sim. Eu acho também que naquela época tinham mais valores dentro do futebol do que hoje, né? Você jogava por outros ideal, né? Sim. Sim. Tem lógica. É isso. É também. verdade, é verdade. Você jogava por outro ideal. Hoje, Se você pegar a molecada daquela época, o moleque falava assim, eu quero jogar no São Paulo, eu quero jogar no Corinthians, eu quero jogar no Palmeiras, mas é pela camisa. Hoje não. Hoje o cara fala assim, eu quero jogar no Real, eu quero jogar no Barcelona. onde mas paga mais, né? Nossa, É mudou pelo bastante, dinheiro, né? É pela pelo grana, dinheiro. é pela fama, e não pelo prazer de jogar futebol. Puxa, Mudou muito. Mudou bastante coisa, Lulinha. Diogo, você chegou a ir em alguma peneira Fui em diversas peneiras. Fui no São Paulo, fui no Palmeiras, fui no Santos, fui em várias peneiras. Tá, e você atribui assim, não ter passado, porque você considera que você joga bem. Você é um canhoteiro que é danadinho, né? E o que você atribui? É realmente porque a dificuldade, muitas pessoas boas, ou precisava de repente, de um padrinho, alguma coisa nesse sentido? Eu acho, Lula, que na época eu precisava de um padrinho. O padrinho que a gente fala nesse sentido é acolher a criança, né? Porque Sim, ele joga bem. alguém- O empresário, vamos dizer Isso, assim. exatamente. Alguém que tivesse um conhecimento para ter esse acesso que hoje eu falo que é mais fácil de chegar, entendeu? Hoje é muito mais fácil você chegar numa diretoria, né? Você tem a internet que é mais fácil. Sim, sim. Naquela época a gente Verdade. não tinha nada Não disso. tinha nada Não disso, tinha nada né? disso. O máximo que a gente podia fazer naquela época era gravar uma fita de lances nossos e enviar para o clube, que você não tinha certeza que alguém ia ver. Legal. Você mandava pelo correio. Você podia levar lá. Certo. Você ia no departamento de futebol e falava. Entregava a Falava, fita. ó, tá aqui o meu trabalho. Você já eu queria fez isso, apresentar. Diogo? Já fiz. Já? Já fiz. Porra, legal, Puxa cara. Já vida, fiz. cara. Mas era o máximo que a gente podia fazer. É uma dificuldade muito grande, né, Muito Diogo? grande. Na época era muito Então, grande. por isso que hoje o acesso à internet, eu acho que as distâncias se diminuíram, Sim, talvez com por certeza. isso é mais Com fácil certeza. hoje, né? Com certeza. E você viajou pelo Brasil, assim, jogando futebol? Rodei bastante. É. Também viajei pra Europa, né? Caraca, Diogo. Puxa Fui vida, através que desse legal. clube aqui, do Pequeninos de Jockey. Passei 53 dias na Europa. Pô, que legal, Que meu. legal, uma grande experiência, Sim. né? É uma experiência Ô, Diogo, inexplicável. você fala que tem carteira assinada como jogador de futebol, Sim, né? eu consegui me profissionalizar. Você vê como é que é, cara. Puxa Mas, vida. pô, legal, bom, Passei satisfação. por alguns clubes pequenos, de poucas pessoas conhecem, de expressão pequena. Tive mais passagem no futebol mineiro do que no paulista, né? Pô, legal. No paulista foi só um, no mineiro foram 3. Puxa vida, Né? que legal, cara. Na verdade, tive uma passagem também na Portuguesa, disputando a Taça São Paulo, mas não era profissional ainda, né? Entendi. Era na época de moleque, de júnior. Sim, sim. Olha, é um orgulho imenso, né, Diogo? Você olha
pra sua trajetória, assim, eu imagino que... Cara, eu me É orgulho. bem legal Não, isso. não estourei né? no futebol, né? Não fiquei Sim. conhecido, não cheguei aonde eu queria, né? Aham. Porque eu tinha um sonho de jogar no São Paulo, que eu Entendi. falando, né? Na época Pô, legal, eu jogava Sim, pela camisa claro, e claro. como eu sou São Paulino, eu tinha aquela vontade, aquela Sim. gana de jogar Sim. pelo clube. Mas não consegui isso, mas pra mim foi muito prazeroso. Ah, com certeza, eu imagino, porque você fazer o que você gosta, viajar ao Brasil, ir pra Europa, Sim. né? E na Europa, naquela época, Diogo, o nível de futebol, como que era? assim? Competitivo demais. Era? Muito competitivo. Puxa vida. Muito competitivo. Em relação a hoje, assim, sempre, é o mesmo nível, sempre foi, assim. Ah, eu não posso afirmar que seja o mesmo nível de hoje por aquilo que vocês estavam falando, né? Que hoje tem nutricionista. né? Houve uma evolução em toda a Entendeu? área esportiva, né? É, O esporte mudou, E sim. ele cresceu, ele evoluiu, né? E aí eu acho que pra colocar assim no mesmo nível, só alguém que esteja mesmo dentro, né? dentro do esporte. Do esporte, né? pra saber assim, realmente. E você passou por quantos países na Europa? Jogando, a gente passou por 6, mas a gente conheceu 12 países. Caraca, 12 Diogo. 12 países. Pô, que legal, velho. 12 que países. legal. Mas disputando o campeonato, a gente passou por 6. E tem assim algum momento que você guarda na recordação que fica gravado a final de um campeonato? Teve a abertura de um campeonato na Suécia, né? Que é a Gothia Cup. Que a abertura desse campeonato foi feito no estádio onde o Brasil foi campeão da Copa de 58. Nossa. Bom, Entendeu? E aí Emocionante. Ah, isso, ô né? louco, demais. Eu me arrepio. Imagina Não. eles entrando na. Porra. Se a gente tá emocionante pra ouvir. cara a história. jovem, né? Com sonho Sim. e entra num campo. Ô, Jonathan, Diogo, ele falou sobre qual foi como é que você falou mesmo pra ele? A maior. Assim, a maior recordação aqui ficou gravada. Que ficou gravada pra você. Isso. E ao contrário, uma decepção que você fala, pô, essa marcou na minha vida. Teve alguma ou não, cara? Assim, falou, ó, teve um momento na minha vida que não foi legal, fiquei decepcionado. Ó, teve algumas decepções dentro do futebol assim que foi, por exemplo, você tá disputando uma semifinal de campeonato e aí você perde um pênalti. Ah. Seu time fica fora da final. Ou uma semifinal e você infelizmente faz um gol contra e seu time é desclassificado por aquele gol contra que Puta, você. aí, já né? aconteceu com Já você? aconteceu comigo, Nossa. perder pênalti e o gol contra. Imagina pra você absorver isso aí, cara. Então, foram passagens que ficou meio Fica gravado registrado, na fica memória, registrado, assim. né? Pô, legal. Fica registrado. Nossa, é uma história. Você vê que a vida do jogador de futebol, Lulinha, não é fácil. né? Não. E Não é como o fácil. Diogo tem centenas, milhares deles, né, cara? São muitos. Que tem as suas histórias, são muitos, mas legal. Vocês ficavam em alojamentos, assim, com aquela garotada toda, né, cara? Na Europa a gente ficava em escola, né? Que nessa época que a gente foi pra lá, é época de férias lá. Certo. E aí as escolas viram alojamento para todos os países que vão disputar o campeonato. Diogo, A gente fica alojado e nesse nessa lugar. peleja aí você ficou quanto tempo? Quando você falou assim, ó, bom, corri atrás do meu sonho até tal idade, mas agora não dá, não vingou, vou ter que trabalhar, deixar o esporte para ir atrás do trabalho. Eu resolvi encerrar mesmo, eu tinha 22 anos. Caraca. 22 anos. 22 anos. Imagina. Eu tava saindo de um clube em São Paulo, profissional. E aí apareceu uma oportunidade num clube em Minas Gerais. E eu fui pra lá e quando eu cheguei lá eu vi que a estrutura era totalmente fora do que um jogador tem que ter. Sim, Entendeu? o que haviam prometido, vamos dizer assim. Não era nem promessa, Jonathan, mas assim, é porque a realidade de clubes no Brasil, a gente vê clube grande, né? O pessoal ganhando dinheiro e tal, mas a realidade do futebol brasileiro é outra. É pouco, você vai contar nos dedos o pessoal que ganha dinheiro. Sim. Entendeu? Sim. A realidade mesmo do futebol é pessoal que rala, Puxa. entendeu? Que ganha pouco. Tem jogador aí que ganha 2 contos, entendeu? Tem outro emprego. Certo. Essa é a realidade do futebol Acho que da brasileiro. maior parte, né? Sim.
Futebol dos times grandes é outra história, Sim. entendeu? Mas futebol grande em relação aos times pequenos é a minoria. A minoria são A poucos. minoria são né? poucos. É. Então a realidade é outra. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi que a realidade era outra. Eu falei, chamei meu pai, eu falei, pai, não dá mais, chega. Pô, 22 anos 22 anos. É frustrante, né, Aí cara? começou a pesar, né? Falei, não tem como eu continuar nessa incerteza. Sim. Diogo, Incerteza. você teve toda essa experiência na sua vida, até os 22 anos, correndo atrás de um sonho seu. Se você tivesse que dar um conselho para, eu vou falar a molecada que hoje está aí nos clubes ou nas escolinhas, qual que você daria? Assim, O primeiro conselho, Lula, é treinar, 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 se dedicar ao máximo. E nunca desistir do seu sonho. Porque a molecada eu vejo muito. Eu acompanho meu filho e eu vejo que a molecada não quer treinar. A molecada quer jogar bola, mas não quer treinar. Não leva a sério. Não. E a perfeição vem com treino. entendeu? O pessoal faz uma comparação entre o Messi e o Cristiano Ronaldo. O Messi, ele nasceu com o futebol nele. É dom dele. O Cristiano Ronaldo, ele aprimorou com treino. Você vê a dedicação do cara nos treinos, é impressionante. É surreal, né? É surreal. Ele se dedica demais. Entendeu? Então, Ele se cobra muito, É. entendeu? E ele conseguiu superar todas as dificuldades Certo. com treino, com aplicação. então o seu conselho seria treinar bastante Treinar e treinar, muito, se treinar, treinar dedicar. muito. Né? Pô, legal. Bom, você falou do seu filho, né, Jonathan, o Diogo, que ele tá numa escolinha também, Tá você na acompanha? escolinha, uma escolinha lá na Posse, né? É um clube lá. E ele tá na peleja aí, tá Ó, tentando E também. o que você vê pro futuro dele? Você imagina que você vai apoiar como seu pai te apoiou e que você foi tão longe? Jonathan, é assim, eu cobro até certo ponto, mas ele é uma criança, Sim. entendeu? Então ele também tem que ter a escolha dele daqui a pouco. Eu não sei se ele tá indo porque eu tô conduzindo, né? Eu ainda não tenho essa certeza. Você tem um amor pelo esporte, Entendeu? né, pelo Eu futebol. não tenho essa certeza ainda. Então isso eu vou descobrir com o tempo. Eu tô conduzindo. Se chegar lá na frente e ele falar, pai, eu não quero mais. Então, Legal. segue, Paciência, né? né? Segue sua vida. Que às Mas eu quero seguir. Vamos lá, filho. Tô aqui pra te apoiar. Sim. Entendeu? Agora, naquela época, com o seu pai, acho que foi a maior parte da sua trajetória, o seu pai que te ajudou, né? Sim, Assim, sim. o dinheiro dos clubes, assim, não era relevante, assim. Não. Meu pai era o patrocínio. O patrocínio. O patrocínio, né? Meu pai que me levava pra treinar, meu pai que comprava material quando eu precisava. Ele acreditava no seu Ele sonho também. acreditava, Pô, ele legal, acreditava. legal. Bom, tem que acreditar, né? O cara com Sim, 22 anos e claro. o pai tá ali ainda Não, ajudando. ali, né? Sim. Acreditando. E precisa, né, cara? Precisa. Né? Meu pai fez o que ele pôde, Sim, entendeu? O que ele pôde, ele fez. Sim. O que estava ao alcance dele, ele fez. sim. Ele trabalhava, ele não podia largar o emprego dele pra correr junto comigo, entendeu? Não tinha como. Cada um tinha que correr atrás do seu objetivo, né? Ele tinha que alimentar outras bocas também, né? E Então, inclusive a sua, né? Sim, com certeza. E cada um no seu, né? Então Legal, o que ele fez, eu agradeço muito, sou muito grato. Pô, legal. E eu acho legal também que essas histórias do esporte traz para sua vida pessoal, às vezes para a vida até profissional fora do futebol, traz uma certa disciplina, assim, né? Com certeza, porque o presidente do Pequeninos do Jockey, que é seu Guimarães, ele é um cara de um conhecimento fora de sério. Ele tinha toda, como é que eu posso dizer, toda a capacidade, toda a condição de ter um time profissional lá no clube. Mas ele não queria isso. Ele queria ajudar a molecada. A primeira função dele, que ele uma vez falou pra mim, que eu nunca mais esqueci isso, que ele falou que ele queria formar bons homens. Você vê como é que é? Jogador de futebol era consequência. Consequência. Bom, cara, é uma filosofia isso aí, cara. Verdade. Ele filosofou. É ou não é? E
E para a região, né, que é uma região assim muito agitada, Sim, uma região muito povoada de São violenta, Paulo, né? Pô, legal. Legal, Sim. né? Que história, hein? Que história, Que história. né? Muito bacana isso, né? E pô, você vê que a gente conhece o Diogo já há bastante Há tempo bastante tempo. e não tinha conhecimento dessa história. É Então, verdade, pô, parabéns, cara, Eu pela imagino história. que é difícil em poucos minutos, que é o nosso caso. podcast, né? Contar todas as histórias, sim, né? Que sim, imagino não que o tem Diogo como, deve ter um monte de histórias. Milhões de histórias. É resenha pra noite inteira e vai sobrar resenha ainda. E seu pai é São Paulino também? Meu pai é. É. Meu pai é São Paulino também. Sofredor. Pô, que Legal. Bacana mesmo. E assim, Diogo, você acha, né, aproveitando que o Diogo tá aqui, você acha que o Brasil ganha a Copa do Mundo? Jonathan, condições tem. Precisa ter um pouquinho de vontade, né? Vestir a camisa realmente, Sim. olhar um pouquinho para trás, né? Do pessoal que já ganhou, né? Tirar aquele saltinho alto que muitos jogadores brasileiros têm hoje, mas futebol tem tranquilo. Vai ser uma Copa do Mundo sensacional. Vai ser né? diferenciada, Vai ser viu? diferente, porque vai ser num lugar diferente, Sim. assim, e um momento muito bom. Exatamente. Que vai ser no deserto esse ano, né? Em Catar, Catar. né? E pro Neymar vai ser uma oportunidade gigantesca dele ganhar o título, né? Eu acho que de todos os jogadores do elenco da seleção, ele é o que mais cai o peso de não ter. Sim. Ele teve todos os títulos que ele poderia ter, mas falta o gostinho de carregar a taça. Pô, é só trazer pra nós agora, pô. Tá na mão dele. Traz pra Pela nós. qualidade, né? Pela qualidade que ele tem, né? Jogador diferenciado. Um dos melhores do mundo. Né? Hoje no jogador brasileiro não tem nenhum que faça o que ele faz, né? No nível dele, né? Não, no nível dele não tem. Tipo, dos jogadores brasileiros, não. Hoje ele que legal. um diferenciado. Pô, que legal a gente ter o Diogo aqui batendo esse papo, né, Lulinha? Pô, uma satisfação gigantesca, né, meu? Verdade. E conhecer um pouco da história do Diogo. Eu não tinha ideia da história do Diogo, mesmo conhecendo ele há mais de 10 anos. E às vezes falam, né, não entra tanto em detalhes, né? Da vida pessoal dele. Trajetória, né? A gente sabe que ele joga muito bem, né? Joga. A canhota dele é pesada, Não dá né? mais não. Hoje a barriga não deixa, a coluna operada. E você vê que o esporte tá na vida do cara, porque hoje você tá fazendo karatê, né? Tô fazendo karatê. Pô, que legal, cara. E o que você... Pelo que eu conversei com você tá adorando, cara. Tô amando. É uma coisa diferente, né? Que não tinha conhecimento ainda. Mas tô gostando muito. Não, o esporte, ele em si, cara, todos eles só traz benefício. Só traz benefício, é ou não é? Né? Só benefício. Ainda mais pra um cara que desde garoto focado sempre foi atleta, né? Sempre foi atleta? Sempre foi atleta. Então, não pode parar. É verdade, não pode E meu parar. filho tá fazendo junto comigo. O Tá indo junto também. com você. Também. Se não for jogador de bola, vai dar aula de karatê. Se não for, vai ser atleta olímpico. Então. Opa! É verdade. Pô, legal, Diogo. Pô, bacana então, Diogo, ter você aqui com a gente, maior satisfação. E o Diogo vai voltar sempre aqui, Lulinha. Bom, esse é só um bate-papo inicial, mas ele vai estar voltando mais vezes aí pra gente poder continuar essa resenha, né? Continuar essa resenha, falar de outros esportes. A gente tá com um projeto na Copa do Mundo. Pô, pra fazer é um projeto legal. E já fica o convite, né? Verdade. Pra ele participar com nós aí. Com certeza. Maravilha. A gente não aceita não como resposta, hein? Eu que agradeço o convite de vocês aí. Bacana. Legal, bacana. Desejo sucesso pra vocês aí nessa nova caminhada, né? Vocês estão iniciando aí. Tudo de bom pra vocês. Satisfação. Obrigado, viu, Diogo? Imagina, eu que agradeço. Tamo junto aí. É isso aí, né, Lulinha? Só não pode esquecer de dar aquela curtida, É isso aquela compartilhada e se inscrever no canal, né? Fortalece a gente aí, Dá uma moral pra nós aí, pessoal. É isso aí. Lasca o dedo. É isso aí. Dionita. Valeu, então. Vamos encerrar, obrigado, então? Vamos encerrar. Esse é o podcast de hoje. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Pô, tá satisfação. Valeu. Maravilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.